Pessoal, então, em nossa continuação aí, eu passo a palavra aí, acredito que o professor César e a Daiane, eles já estejam prontos aí, né, para falar um pouco para nós, que também um dos objetivos dessa mostra, né, de inovação é divulgar, né, o trabalho que a incubadora de empresas Capixaba vem fazendo e estimular aos participantes, aos ouvintes aí, encorajá-los, né, a nos procurar, né, para que possam se informar melhor, né, a respeito desse tipo de instituição, né, que hoje existe aqui na nossa região e que já foi falado com vários exemplos aí, o caso de sucesso, né, apresentado pelo professor Giovanni numa palestra anterior aí, que já vem tendo casos bem-sucedidos, né, em outras regiões do nosso estado. Professor César e Daiane, muito obrigado aí pela participação. Vou deixar vocês aí com a palavra. Bom dia, professor Wagner. Queria agradecer o convite, parabenizar a equipe organizadora, a pessoa do professor Wagner, pela iniciativa dessa mostra, né? Um evento de importância para poder divulgar o nosso trabalho aqui e criar, ajudar a concretizar essa metodologia de empreendedorismo aqui na nossa região. Né? Parabenizar o professor Giovanni pela palestra anterior e, na verdade, o que a gente vai abordar aqui é praticamente uma continuação do que o professor Giovanni abordou. Né? Ele falou sobre empreendedorismo, né, com muita competência. Então, na verdade, a gente aqui, a incubadora Sul Capixaba, ela é uma parceria entre o IFES e a UFES, né? E dentro do IFES a gente faz parte também, a gente é mais um núcleo dentro da rede que o professor Giovanni explicou aí. Então, a nossa ideia aqui é a gente apresentar a nossa metodologia de trabalho. Né? O professor Giovanni falou a respeito da certificação CERN, e a gente vai aprofundar um pouco nessa certificação, nessa metodologia de trabalho, nessa sistematização de trabalho que rege todos os núcleos da rede. Né? E nós aqui, uma parceria junto com a UFES. Então, a proposta é que a gente tenha, né, independente de onde a gente estiver trabalhando, dentro de qualquer instituição aqui no Estado, a gente trabalhe da mesma forma, né, da maneira sistematizada. Então, eu vou passar a palavra para a Daiane, que é a nossa bolsista, para ela fazer a apresentação desse conteúdo aí, de volta aí, para poder tirar as dúvidas. Tá? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem direitinho? Conseguimos ouvir, sim, Daiane. Ok, Wagner, obrigada. Então, como o professor César falou, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação CERN no processo de incubação de empresas, né? Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre como que é feita a incubação, o que é uma incubadora de empresas, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a incubadora Sul Capixaba e depois também vou entrar falando sobre essa certificação, do que ela é, como que ela funciona e como que ela rege a nossa incubadora. Então, uma incubadora de empresas, ela é um ambiente que vai oferecer um conjunto de ações que tem o objetivo de auxiliar o desenvolvimento dos projetos que estão dentro da incubadora, né? E essas ações geralmente são apoio gerencial, apoio tecnológico, oportunidade de capacitação, parcerias, captação de recursos. E também aos empreendimentos que são residentes, né? Eles também têm disponível um espaço. Caso eles não tenham um espaço fora da incubadora, também é possível que esse empreendimento ele fique dentro da incubadora como residência fixa, a partir do momento que ele está incubado, né? E quem que pode incubar um empreendimento? Qualquer pessoa pode ser um incubado, qualquer pessoa pode trazer uma ideia e participar de uma incubação de empresas. Desde empreendedores, professores, alunos, técnicos administrativos e especialmente a comunidade externa também, porque muitas vezes a gente fala de instituição e a gente pensa muito dentro, né, dos professores, dos alunos, e aqui na incubadora, como ela é um projeto de extensão, né,
ela também abrange toda a comunidade externa. Então, quem quiser participar, pode participar de edital, que pode incubar um empreendimento. E como que funciona uma incubadora quando ela está dentro de uma instituição federal? É preciso ter uma ideia, né, um projeto, uma ideia inicial e participar de um edital de incubação. E nesse edital, o empreendedor, né, ele vai passar por um processo de entrevista e se ele for selecionado, ele vai ser incubado. Aqui a gente tem um exemplo do Núcleo Incubador da Serra, que ele é uma incubadora de empresas dentro do IFES da Serra. Depois que ele está dentro, a incubadora ela oferece uma série de capacitações, uma rede de relações, um suporte para esse empreendimento, infraestrutura, como eu disse, é possível utilizar os laboratórios, como o professor Giovanni falou na outra apresentação. Toda a estrutura do IFES ela vai estar disposta também, do IFES, da UFES, né? Ela vai estar disposta para que esses empreendedores desenvolvam o seu projeto, né? Até que esse projeto vire um negócio, que ele consiga se manter e que ele vá para o mercado do estado ou do país e ele seja graduado da incubadora, né? E a incubação, ela tem vários processos, né? Tem a pré-incubação, que é uma incubação que é para pessoas físicas, né? Quando a ideia ela está pouco lapidada, então o empreendedor ele entra como pessoa física, lapida essa ideia e depois ele pode participar de um edital de incubação a partir do momento que ele tenha um CNPJ, que ele seja uma pessoa jurídica. E posteriormente ele é graduado, quando a empresa já é capaz de se manter sozinha, ela gradua e vai para o mercado. Como o Giovanni disse também, não é o nosso objetivo que a empresa fique sempre dentro da incubadora. O nosso objetivo é que ela se desenvolva e consiga andar sozinha, consiga se desenvolver. Então, para isso é feito o processo de graduação. E as empresas, elas podem já entrar direto no processo de incubação, ou o empreendedor sem CNPJ, né, como pessoa física, pode entrar como pré-incubado e depois incubar o empreendimento. Falando um pouco agora sobre a incubadora Sul Capixaba, a gente tem várias áreas de atuação, que são agroecologia, agroindústria, agronegócio, automação, biotecnologia, cooperativismo, empreendedorismo, engenharias, floresta e madeira, rochas e materiais e tecnologia da informação e comunicação. Como que funciona a incubadora, né? A incubadora, ela é uma parceria entre a UFES e o IFES. Ela foi criada em 2018, no final de 2018, a partir dessa parceria entre a UFES e o IFES. Ela está situada no campus de Alegre e ela tem um conselho deliberativo que é composto por pessoas do IFES e da UFES. Então, todas as decisões são tomadas em comum acordo com as instituições. E atualmente nós temos duas empresas incubadas, que são a BEM Agronegócio, que é voltada para a área do direito, para o agronegócio, e a APEC, que é a Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó. E atualmente nós estamos em processo de certificação CERN, junto com a incubadora do IFES e seus núcleos incubadores. E a incubadora do IFES, que, como eu falei agora, ela é como se fosse um guarda-chuva. Ela é uma incubadora geral e dentro da incubadora do IFES estão os núcleos incubadores. O IFES ele tem diversos núcleos incubadores de norte a sul do estado, então todos eles estão agrupados dentro da incubadora. Então a gente fala que a gente trabalha em rede. Os editais, por exemplo, eles são lançados pela rede, pela incubadora do IFES, e os núcleos eles se aderem ou não aos editais. E o Núcleo Sul Capixaba, ou também Incubadora Sul Capixaba, como nós somos conhecidos, nós também estamos dentro da incubadora do IFES, que é onde está sendo feita a certificação do CERN. E falando um pouco sobre o CERN, o que ele é? Ele é uma certificação da Amprotec, que é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Ela é como se fosse uma ISO para os empreendimentos inovadores, né? Para as associações que trabalham com inovação.
Existem vários níveis de CERN, né? CERN 1, CERN 2, CERN 3. Nós estamos tentando a certificação do CERN 1 e do CERN 2. E o que eu vou explicar um pouco para vocês hoje é sobre o CERN 1, que ela parte do princípio da incubação, né? De como que vai ser feita essa incubação dentro da incubadora. Então, o CERN, ele visa promover essa melhoria nos resultados da incubadora a partir do oferecimento de soluções. Essas soluções, elas vão ampliar a capacidade da incubadora em gerar desenvolvimentos bem-sucedidos. E também ela auxilia porque ela cria um passo a passo de como tem que ser, como as coisas têm que andar. Então, se ocorre, por exemplo, uma rotatividade nos membros da incubadora, a pessoa que inicia depois, ela vai saber por onde começar, por onde que ela tem que seguir. Então, isso auxilia muito na administração da incubadora também. E essa metodologia, ela funciona da seguinte forma, em 5 dimensões: a dimensão empreendedor, a dimensão mercado, tecnologia, gestão e capital. Essas 5 dimensões, elas são divididas em 3 blocos. A dimensão empreendedor, ela está presente em todos os blocos, que é onde o empreendedor ele vai se desenvolver, ele vai se capacitar. Então, em todos os blocos é necessário fazer capacitações pessoais. Além de, no bloco 1, as dimensões empreendedor e mercado, no bloco 2, empreendedor e tecnologia, e no bloco 3, empreendedor, gestão e capital. E esses blocos, eles têm um prazo para serem realizados, né? Esse prazo pode ser maior, pode ser menor, depende de como a incubação vai andar. Mas, no geral, são pregados, né, que o bloco 1 dure por volta de 6 meses, o bloco 2 de 12 meses e o bloco 3 de 18 meses. Com isso, a incubação ela dura por um período de 3 anos. Se o empreendedor conseguir fazer as entregas que são necessárias, né, antes desses 3 anos, ele gradua antes. Se não, ele continua até ele conseguir desenvolver esse empreendimento, ou ser graduado ou ser desligado. E essa metodologia, no bloco 1, por exemplo, a gente desenvolve os problemas, os clientes e valida esses problemas e clientes. E existe uma série de entregas que o empreendedor tem que fazer para que ele consiga mudar de bloco, que ele consiga desenvolver esse empreendimento. No caso aqui, ele vai ter que entregar a parte do Lean Canvas, que é a parte de problema e cliente, que está sendo desenvolvida nesse bloco. E vai ter também que entregar as entrevistas que ele fez para validar esses problemas e clientes. É necessário fazer essas entrevistas porque a gente vai definir um problema e o cliente. E a partir do momento que a gente define, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que procurar os nossos clientes para saber se aquele problema realmente é um problema ou não. E com isso ele vai validar ou não as hipóteses dele. E eu trouxe um exemplo aqui do que está acontecendo com a gente com uma empresa incubada, né? Por agora. Então, a gente está nessa parte de validação de hipóteses, né? Que é uma parte muito importante exatamente para isso, para você validar os seus problemas e os clientes. E muitas vezes o empreendedor, ele não percebe essa importância de validar esses problemas e clientes agora no início. E às vezes, se você pula essa etapa, o que acontece? Se a sua ideia, por exemplo, é criar um aplicativo para desenvolver uma solução para determinada coisa, por exemplo. E você vai lá e desenvolve o seu aplicativo. Só que antes de testar os seus problemas e os seus clientes. E depois, quando você vai vender o seu produto, você não consegue vender. Por que você não consegue muitas vezes? Porque você não testou esses problemas, você não testou o seu cliente. Talvez esse problema que era um problemão para você, ele não é tão grande para os seus clientes. Talvez ele não compre a sua ideia. Por isso que é melhor a gente testar problema e cliente no começo. Se tiver algum problema, é mais fácil de resolver. E alguns problemas que a gente está encontrando hoje para validar essas hipóteses, por exemplo, é por questão da pandemia também.
Nessa parte de entrevistas, né, para validação, a tentativa de fazer contato por telefone, muitas vezes ela não é viável, as pessoas não atendem, ou quem atende não consegue responder as perguntas, né? Então, a gente está tentando encontrar uma solução para isso, que talvez seria reduzir o número de pessoas entrevistadas e fazer essas entrevistas de forma presencial. Então, foi um exemplo que eu quis trazer para vocês, que a gente está acompanhando agora, né, nesse bloco 1, e que é muito importante. No bloco 2, vão ser desenvolvidos a ideação e solução, o protótipo e a validação. Da mesma forma, tem que ser feitas outras entregas, né? Nessa etapa, é feita a entrega do protótipo, depois que os clientes foram testados, depois que os problemas foram testados, vai ser entregue o protótipo validado também. Esse protótipo tem que ser validado. E depois o bloco 3, que é o bloco do plano de negócio. São várias entregas também que têm que ser feitas, entre elas o pitch. O pitch, ele é uma apresentação curta do seu empreendimento. Ele é muito utilizado, por exemplo, em bancas de captação de recurso. Quando a gente vai participar de uma banca para captar um recurso, a gente não faz uma apresentação longa, a gente tem que apresentar o nosso empreendimento de forma rápida, 1, 2, 3 minutos, dependendo do edital, né? Então, e por que isso é feito só no final? Porque a gente tem que ter completamente a ideia do nosso negócio, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, da mesma forma que quando a gente vai fazer a nossa dissertação, por exemplo, a gente faz tudo para no final a gente fazer o resumo. Então, o pitch vai ser meio que um resumo, vamos falar assim, de todo o seu trabalho. E você tem que vender o seu trabalho muito bem. Então, você tem que entender o que você está fazendo. E só nesse bloco 3 que é mais fácil de ser desenvolvido. E aqui eu trouxe também um exemplo para a gente ver como que a gente vai saber em qual bloco o empreendimento vai iniciar. Porque não necessariamente ele precisa iniciar no primeiro bloco. No primeiro mês de incubação, o empreendedor ele precisa preencher esse plano de desenvolvimento, que é basicamente esse modelo, tem mais coisa, né? Mas eu trouxe o modelo aqui para vocês verem. E ele vai me falar se o problema foi testado, qual que é o problema dele, quais são os clientes, se os clientes foram testados. Se já foi feito, ele vai colocar que foi feito, vai identificar o responsável, quando que foi feito. Se não foi feito, ele vai colocar que isso está a fazer, a ser feito, né? Colocar quem que vai ser o responsável por isso, qual vai ser o prazo que ele vai executar. E se ele me fala que ele já fez tudo isso, ele tem que me provar. Ele tem que me fazer aquelas entregas lá do bloco 1, do Canva, da validação de problema, da validação de cliente, da validação das hipóteses. Então, a partir do momento que ele faz essas entregas, eu vou definir em qual bloco que ele vai estar. Se ele fez as entregas do bloco 1, se tem todos os documentos do bloco 1 prontos, ele já vai entrar no bloco 2, para entrar já no protótipo. Agora, se ele não fez as minhas entregas, se ele não iniciou ainda no processo, ele vai entrar no bloco 1. E a mudança de bloco, como que ela é feita? A mudança de bloco, ela é feita através dessas entregas, né? Dessas mesmas entregas. Porque a cada 2 meses, nós da incubadora, nós temos que preencher um monitoramento. Então, a gente vai pontuar se as entregas foram feitas, né? Vai colocar algumas observações. E, a partir desse documento, a gente vai falar se o empreendimento, ele continua, né, mudando de bloco, ou se ele continua nesse mesmo bloco fazendo as atualizações, se ele é desligado, porque talvez o empreendimento não está respondendo a gente, ou se ele é graduado, se ele já estiver no próximo bloco. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como que as documentações são entregues. Eu trouxe o exemplo do Liam Canvas aqui. O Liam Canvas, ele tem um passo a passo para ser preenchido. Então, primeiro é o problema, depois é o segmento de clientes, depois a proposta de valor, e assim por diante. Então, no bloco 1, o Liam Canvas, o que tem que ser entregue do Liam Canvas? É o problema e o segmento de cliente que foi validado no bloco 1.
No bloco 2, a proposta de valor e a solução, que foi validada no bloco 2. E assim por diante, os canais, as fontes de renda, a estrutura de custo, isso aí vai ser tudo entregue no bloco 3. E outra entrega também que tem que ser feita é o Canvas proposta de valor. No bloco 1, vai ser entregue o perfil do cliente. Nesse perfil do cliente, a gente tem que responder quais são os resultados que os clientes esperam, o que eles desejam, o que eles querem. Quem que são os meus clientes? Descreva o meu cliente, a pessoa que é o meu cliente. E as dores desse cliente? O cliente, ele tem uma dor que precisa ser resolvida. Então, quais são essas dores? Aonde que eu posso ajudar? E depois, no bloco 2, a gente vai fazer a resposta a essas perguntas. Ele falou, primeiro aqui a gente falou o que o cliente quer ganhar, e aqui a gente vai falar o que a gente pode oferecer para ele, os benefícios que a gente oferece para ele ao consumir o serviço ou o produto que eu estou oferecendo. O alívio das dores, ele tem uma dor. Como que eu vou avaliar? Como que eu vou aliviar essa dor para ele? O que eu vou fazer para resolver essa dor do cliente? E aqui, quais são os produtos e os serviços que eu vou oferecer? Então, agora falando um pouco sobre as projeções que a gente tem para 2022, né? A gente tem como projeção continuar com palestras como essa, participação em eventos, né? Para dissipar essa cultura empreendedora, para a gente divulgar a nossa incubadora, para mostrar que a gente tem uma incubadora no sul do estado, no Caparaó especificamente, e que a gente está de portas abertas para receber os empreendedores, encontro com empreendedores para discutir ideias, para participar dos editais de incubação, de pré-incubação, capacitações que a gente oferece tanto para os alunos quanto para a comunidade externa, pré-incubação e incubação, lançamento provavelmente de editais em rede de pré-incubação e de incubação. E se você tem uma ideia inovadora, você está lá na sua iniciação científica, você é professor, você é técnico administrativo, você é mestrando, doutorando, você está lá com a sua ideia, com o seu projeto de pesquisa, você quer tirar ela de dentro da... Você não quer deixar ela só como um projeto de pesquisa, né? Procure a gente pode ajudar, a gente pode incubar a sua ideia. Às vezes a gente pensa que os projetos de mestrado, de doutorado, por exemplo, eles têm que ficar guardados, né? Eles só podem ficar guardados. Talvez eles tenham um potencial muito grande para ajudar a comunidade, para ajudar todo mundo, e isso não sai do papel. Então, vamos tentar trazer essas ideias, trazer essas dissertações, para a gente conseguir desenvolver melhor o nosso Caparaó, a nossa região. E ainda, se talvez você não tenha uma ideia, mas você quer prestar auxílio a uma empresa incubada, também entre em contato conosco. Às vezes as empresas incubadas, elas solicitam uma série de capacitações para a gente. E se a gente tem o contato de vocês, se a gente conhece vocês, é mais fácil de fazer esse contato, de solicitar essas capacitações, até com as empresas júnior ou com pessoa física também, para a gente prestar esse auxílio para as empresas incubadas. Então, eu estou aqui, coloquei o e-mail da incubadora, se vocês quiserem entrar em contato, é só mandar um e-mail nesse e-mail, vocês vão falar diretamente comigo, e agradecer a participação e a oportunidade de estar divulgando a incubadora e essa certificação, de como que funciona, né, essa certificação do CERN para vocês. E é isso. Daiane, eu vi que você encerrou a sua participação, a sua apresentação. Eu gostaria de saber do professor César aí, se ele quer fazer algum comentário também. A Daiane conseguiu transmitir muito bem, né, o nosso funcionamento, a nossa metodologia de trabalho, ficou bem claro, né, a explicação dela. O nosso desafio agora, eu acho que é justamente fazer essa mobilização, essa sensibilização, tanto no meio acadêmico quanto na sociedade, para a gente realmente gerar uma demanda, né? A gente aparecer, a gente é uma incubadora relativamente nova, né? Essa pandemia acabou nos escondendo um pouco mais, os estudantes também
ausentes, né, sem o fator presencial aí, também prejudicou um pouco nesse início, mas eu acredito que agora voltando né, as atividades voltando presencialmente, a gente está apostando aí que as coisas se desenvolvam e a gente consiga gerar uma demanda maior aí junto com as comunidades aí. Daiane, tem uma pergunta aí que foi espelhada aqui pela comissão, né? Do Elias Eduardo. Ele pergunta se vocês vão participar, né, da mostra de projetos do evento, porque na parte da tarde nós teremos a divulgação dos resultados, né, e a premiação dos 3 primeiros colocados, se eu não me engano, em relação às propostas de ideias inovadoras e a apresentação dos pitches, né, dessas ideias. Então, a gente pode participar assistindo, né, como participante. A gente não vai participar avaliando, né, professor Wagner? Acredito que já foi feita essa avaliação, né? A gente não vai participar, mas eu vou acompanhar, sim, para assistir. Vai que a gente capta alguém aí, né? Bom, com certeza. E uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês você estava comentando aí na sua apresentação a respeito dos passos a serem seguidos, né? A gente percebe que você falou a respeito de Canvas, comentou a respeito de outras etapas, ou seja, deve ter alguns bons formulários para serem preenchidos. E aí, ao mesmo tempo, eu observo que entre os setores, por exemplo, que foi colocado aí do atendimento, onde a incubadora está disposta a receber propostas, a gente tem, por exemplo, um setor agrícola, por exemplo. E a gente normalmente observa que as pessoas, né, que trabalham nesse setor agrícola são as pessoas que estão mais dedicadas ao trabalho mais de plantar, de colher. Então, vamos imaginar uma situação típica, às vezes, de um produtor, um pequeno produtor, ou uma associação de produtores que resolva começar algum processo de incubação de alguma ideia, ou produção de suco, ou de café, ou algo do tipo. Como que, assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas para esse grupo, por exemplo, para essa associação, procurar incubadora e esse monte de papel para eles preencher essa parte burocrática, fazer a pesquisa, validar modelo, essas coisas todas. Como que a empresa poderia ajudar eles? Existe assim, a terceirização desse serviço? Tem algum outro setor que faz isso? Isso é feito dentro da própria empresa mesmo para dar esse suporte? Eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu levantei esse caso aqui, porque eu observo, por exemplo, dentro de disciplinas, às vezes, que a gente incentiva o aluno a fazer, o aluno tendo, às vezes, já concluído a graduação, né, a preencher um modelo de proposta que, às vezes, não é tão complexo quanto o incubar uma empresa, e, às vezes, eles apresentam uma certa dificuldade, por ser a primeira vez que eles estão lidando com aquilo, né? E aí a gente faz um trabalho de mentoria para ir ajudando ele a vencer algumas etapas. Então, eu queria ouvir um comentário de vocês em relação a uma situação dessa, e, do ponto de vista, vocês acham que isso atrapalha ainda essa apresentação de propostas, ou não? Queria ouvir um comentário de vocês. Realmente, né, existe uma burocracia aí que precisa ser atendida para cumprir essa sistematização, né, e a certificação do CERN. Se você pegar a pré-incubação, né, dentro do seu exemplo, né, que você usou, de um grupo de produtores ou de uma associação, alguma coisa do tipo, querendo desenvolver algum produto, né, ela pode primeiro passar pela pré-incubação, né, que é menos formal, vamos dizer assim. É só para poder articular a ideia, mapear a ideia, para ver se ela tem vamos dizer, uma liga, né, para a coisa funcionar. Sendo que a incubação, ela já precisa, naturalmente, ser mais organizada, né, precisa ter um CNPJ, quer dizer, tem que ter poucas dúvidas na hora de se abrir um CNPJ. E a partir desse momento, também, existem alguns editais que podem haver captação de recursos para pagar bolsista. E, obviamente, existe o apoio dentro da incubadora para poder fazer essa orientação.
Mas essa sistematização, ela acaba sendo, vamos dizer, um mal necessário para forçar uma organização, para que a coisa não aconteça, não se desenvolva de uma maneira subjetiva, né, na tentativa e erro. Né? E isso perde-se tempo, perde-se dinheiro fazendo dessa maneira. Então, a partir do momento que, vamos dizer, entre aspas, né, se força essa organização de ideias de uma maneira formalizada, a tendência é que o próprio empreendedor ele tem uma visão do negócio mais estruturada, né? Tem uma visualização da dinâmica da ideia dele de uma maneira mais profissional. Então, é um pouco doloroso, é chato, né? Sim, mas existe esse benefício que com disciplina, com organização, com essa parceria, ela pode ser superada. Eu entendi, e pelo que o professor Giovanni comentou também, né, até a respeito da certificação CERN também, e em algumas outras incubadoras, parece que é um processo que não tem como se evitar, né, ele tem que ser realizado, né? Sim, aí, não tem para onde não correr. tem escapatória, vamos dizer assim, né? Porque foi uma mobilização, né, professor, de 13 núcleos incubadores, né? É um trabalho que o pessoal está fazendo já há mais de um ano, né, Daiane? A Daiane estava aqui antes de mim, 1 ou 2 anos, que eles já estão se articulando para poder fazer essa padronização, né? Porque cada núcleo estava trabalhando de um jeito, né? Hoje eu sou coordenador do núcleo subcapixaba. Vamos dizer que se não tiver uma sistematização de trabalho, eu saindo amanhã, o professor Wagner entra trabalhando, quer dizer, ele vai adotar uma metodologia que ele acha que é a melhor e abandona o que eu fiz. Cadê as informações da época do professor César? Não tem, está com ele, mas não tem problema, vou montar de novo. Quer dizer, fica tudo fragmentado, né? Não é um procedimento institucional, é um procedimento do professor Wagner, do professor César. Então, precisa disso, né? Então, o IFES enxergou essa necessidade, né? A gente vê que existe realmente essas barreiras, né, que são criadas em função dessas exigências, mas é inevitável, né? É inevitável para poder ter um trabalho de qualidade. E eu acredito que depois que a coisa estiver fluindo, né, todo mundo tiver aprendido a trabalhar, né, igual andar de bicicleta, né? É muito difícil enquanto você não sabe. Depois ela vai, né? Toma-se alguns tombos antes, mas depois que aprendeu, a coisa vai fluindo de uma maneira melhor do que antes. É interessante mesmo, ô César, que até mesmo como professores, né, quando nós vamos submeter propostas para as agências de fomento, né, nós temos que nos atentar, tem que ter um cronograma físico, financeiro, tem que ter um planejamento, porque depois que aquilo está pronto, algumas perguntas que são feitas, às vezes, na proposta, nos levam a refletir, né? E eu acho isso Sim. muito interessante, porque em uma primeira impressão, às vezes parece que é algo apenas de cunho burocrático, mas não é, porque às vezes quando você faz um planejamento estratégico de uma proposta sua, é bom enfatizar isso, né? Porque o que é fragilidade, às vezes você tem condição de refletir a respeito daquilo e conseguir recuperar aquilo, ou transformar aquilo em uma força, por exemplo, do seu negócio ou da proposta que você está pretendendo a realizar a sua submissão. Então, nesse ponto de vista, eu só fiz essa pergunta, só para concluir aqui, eu só fiz essa pergunta foi no intuito de trazer essa discussão aqui, porque o público que a gente vai receber quanto incubadora, às vezes, ele vai reclamar um pouco a respeito de ter que preencher uma proposta dessa. Bem, isso é fato. Não, com certeza, fato, né? A gente tem que seguir um padrão. E o padrão é esse. Certamente, certamente. Então, agora, a questão toda é uma dor que é apresentada para nós, por exemplo, quanto incubadora, né, que a gente tem que pensar numa solução e de tornar isso mais ameno, né, igual você comentou aí do processo de pré-incubação,
da realização das mentorias, e mostrar para, às vezes, essa associação ou a pessoa que está se candidatando, que a elaboração dessa proposta, a reflexão, o pensar nela e preencher alguns documentos, né, vai levar a momentos de reflexão aí que vão trazer resultados ou melhorias, né, até na proposta, que serão significativas para o sucesso mesmo do empreendimento que está se pretendendo realizar, né? Não, certamente, né? Esse desconforto desse impacto que essa burocracia traz é inegável, né? Isso aí, até para a gente que está acostumado a trabalhar com isso, gera um desconforto, né? Você gasta um tempo em cima dessa organização das informações, de cronograma, justificativas, análises, mas o efeito também é inegável, né? O efeito de você conseguir e desenvolver um olhar diferenciado sobre a sua própria ideia, né? E você consegue mapear todos os pontos fortes e pontos fracos, estabelecer estratégias para poder aproveitar e desenvolver essas questões, e né, é inegável isso também, só que gera realmente um trabalho em cima disso para que esse efeito aconteça, né? Mas é isso aí, não tem como, né? Não tem saída. Esse benefício que é gerado, né, a minha opinião é essa, esse benefício que é gerado em função dessa conscientização do todo por parte do empreendedor, ela bate muito, né, com relação ao desconforto e àquela burocracia que a burocracia causa no início, né? Eu acredito que depois que, vamos dizer, sai daquela inércia, né, a tendência é que as coisas fiquem mais fáceis. Para os que estão nos acompanhando agora, o interesse deles, que de repente surge em relação a procurar incubadora de empresas. Tem um momento certo em relação à ideia deles? Eles teriam já que estar prototipado ou não, ou simplesmente uma ideia, entrar em contato com a incubadora, ele já vai ser estimulado? O que vocês falariam? Qual que é o perfil, por exemplo, do candidato para procurar incubadora de empresas hoje, aí que vocês imaginam aí? Na verdade, não tem um momento certo, né? O momento é a provocação, né? Justamente o professor Giovanni falou isso anteriormente, né? A gente precisa, né? Os alunos, de um modo geral, os professores, precisam desenvolver esse olhar diferenciado sobre essas oportunidades que aparecem no meio acadêmico, né? Você começar a enxergar as disciplinas, os professores, as visitas que são feitas, com um olhar diferenciado, tentando desenvolver uma visão crítica sobre oportunidades de melhoria que, né, com certeza, podem acontecer em todo momento, em qualquer lugar, né? E desde ideias embrionárias, né, até já prototipada, né? Não interessa isso. Ela vai ser encaixada dentro do edital de acordo com a sua maturidade, né? Se ela tiver mais verde, mais crua, vai ser uma pré-incubação. Se já tiver realmente, né, que às vezes ele acha que já a ideia está toda pronta, né? Isso aí é um erro comum, né, que a gente caiu também nesse último edital aqui, que o empreendedor achava que a ideia já estava toda organizada na cabeça, mas na hora que vai colocar isso no papel, que vai discutir a respeito disso, vê que existem coisas ali que não estão respondidas, né? Hipóteses que não estão respondidas. Então, a Daiane falou muito bem ali desse processo de validação da ideia. Ela é fundamental, né? Gasta-se um tempo em cima disso aí, mas o resultado é fantástico, porque tira muita dúvida, né? O que ele achava que era uma solução é na cabeça dele, mas na hora que coloca isso para poder executar, ele começa a enxergar que não tem essa demanda, né? Porque ele achava que era uma solução. Então, essa validação dessas hipóteses ela é muito importante nesse sentido, né? Então, não tem um momento, né? Respondendo a sua pergunta, não tem um momento exato, né? Todo momento é momento, ele precisa só ser encaixado no bloco, né? Que a Daiane descreveu ali, os 3 blocos, no bloco correto.
Se é de uma pré-incubação, se é já no momento do protótipo, às vezes realmente às vezes já está com a ideia pronta e a nossa participação é meramente a nossa contribuição muito pequena, né? Então, tem várias condições, várias situações. Agora, ela precisa ser discutida, né, para poder chegar nessa conclusão. Fazer essa pergunta para Daiane aí também, se você quiser ajudar na nossa resposta aqui, na resposta aí, Daiane, eu te agradeço aí também. Pode falar. Então, em relação a algumas incubadoras, a gente observa que, às vezes, são lançados editais específicos, né? Foi lançado um edital para contratação de 4 propostas, por exemplo. Vocês já tiveram algum tipo de experiência, já pensaram nisso, em relação à incubadora, para divulgação e estímulo até das pessoas aqui, né, da nossa região? E um segundo ponto, esses editais, caso vocês já tenham visto, esses editais, normalmente, eles são acompanhados de algum recurso de subvenção econômica, por exemplo, para ajudar no processo de incubação? E uma terceira pergunta, já foi pensado, do ponto de vista da incubadora Sul Capixaba, de procurar, às vezes, empresas aqui da região que, de repente, tenham dores, né, e precisam de soluções propostas para que, de repente, um edital seja construído dessa forma? Tem um edital que vai ser aberto, onde é na área, por exemplo, de agricultura ou de pecuária, ou de rochas, por exemplo, e os temas são temas 1, 2 e 3, que é o tema de interesse lá, e as propostas candidatas apresentando soluções vão receber todo o suporte e coisas desse tipo. Era esse questionamento que eu queria um retorno de vocês aí para os nossos ouvintes aí. Então, geralmente, os editais, eles não são específicos. Igual, vou abrir um edital específico para a área de agroindústria ou para a área de rochas. Geralmente, os nossos editais não são assim. Igual eu falei na apresentação, os editais são lançados geralmente em rede, né? Exatamente por causa dessa questão do CERN. Por a gente estar fazendo uma certificação em rede, os nossos editais também são abertos em rede. Quando a gente oferece vagas, geralmente a gente oferece vagas. A gente tem 2 vagas para a incubadora Sul Capixaba. E aí as pessoas vão lá e inscrevem as suas ideias, inscrevem o seu empreendimento, independente da área que ele é. E aí a gente vai avaliar esse empreendimento, se ele tem aderência ao núcleo, né? Porque muitas vezes a gente não consegue pegar um empreendimento que não tem aderência, porque talvez a gente não consegue dar suporte. Como que a gente vai dar suporte a um empreendimento que a gente não tem professores ou técnicos administrativos que possam auxiliar? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então, quando a gente tem aderência ao núcleo, aderência ao instituto ou à UFES, é mais fácil. Em relação à subvenção, os nossos editais geralmente não têm, mas existem editais por fora, né? A FAPES às vezes oferece, igual o Centelha, por exemplo, que vai ser falado depois, né? É um edital que tem subvenção. Então, a pessoa pode participar do edital de incubação e tentar a subvenção econômica depois, ou ter uma subvenção e depois tentar o edital de incubação. E a gente tem... Ano passado, a gente fez um edital específico interno, né? A gente não fez um edital em rede, a gente fez um edital interno para captar empreendimentos, né? A gente viu que tinha demanda, então a gente abriu um edital interno para captar essas demandas. E qual foi a sua terceira pergunta? Desculpa. A terceira pergunta ela foi relacionada mesmo em relação a ter a subvenção ou não, né? Então, aí é essa questão. Os nossos editais geralmente não têm essa subvenção. Mas aí entra a questão de ter outras formas de fomento, né? Para conseguir essa captação de recursos, essa subvenção. Dentro do IFES também não é recurso de captação, né? Mas existem projetos de extensão, por exemplo. Então, a partir do momento que a empresa está incubada, a gente pode solicitar um bolsista, por exemplo, para ajudar essa empresa no
para desenvolver até a documentação, por exemplo, do CERN, pode participar de um edital dentro do IFES para a contratação de um bolsista ou de um voluntário também, para auxiliar no desenvolvimento do projeto. Então, é dessa forma que a gente consegue andar. Se o César quiser completar um pouco. É isso mesmo, né? A gente tem os editais em rede, às vezes a gente abre um edital específico, né? É possível isso também, se tiver uma demanda específica que é gerada, a gente não precisa esperar o edital da rede, a gente pode abrir também um edital para atender essa demanda específica. Com relação, você fez um comentário com relação à visita a empresas, né? Eu acho que é o grande desafio que a gente vai ter dentro do nosso núcleo aqui, da Sul Capixaba, vai ser gerar essa demanda, né? Junto às empresas, junto à sociedade, de um modo geral, e dentro do meio acadêmico. Mas a questão é, né? Eu trabalhei muitos anos com extensão rural, e uma coisa que a gente vê é o seguinte, né? Nessa experiência que eu tive, essa questão de você bater a porta de uma empresa ou de um produtor, né? Qual é a sua dor, que você está precisando de alguma coisa, isso geralmente não dá certo, né? Esse procedimento da sensibilização, de mostrar o que a gente pode oferecer, de provocar, para poder gerar uma demanda, para vir eles procurarem a gente, para poder a gente oferecer alguma coisa, né? E ter essa iniciativa de fora para dentro. Esse que é o grande desafio que a gente precisa cumprir em 2022, né? A gente, nessa esperança de estar todo mundo mais presencial, né? A gente estar mais perto e ter essa capacidade de participar de mais eventos presencialmente, de estar junto, né? E se mostrar, a incubadora Sul Capixaba se mostrar na sociedade de uma maneira mais efetiva e mostrar do que a gente é capaz de oferecer para a sociedade, do modo geral, para o meio acadêmico também, viu, Wagner? Eu acho que dentro das instituições também, tanto do IFES quanto da UFES aqui em Alegre, a gente talvez seja pouco conhecido, né? Poucos professores sabem o que a gente pode oferecer, como que o que ele está trabalhando no meio acadêmico pode se transformar numa ideia de negócio, numa oportunidade de negócio. Será que ele sabe que ele, como professor, ele pode ser também, mesmo com dedicação exclusiva, ser sócio de uma empresa que a ideia dele está gerando, né? Então, a gente precisa aparecer mais, né? A gente precisa aparecer mais, mostrar do que a gente é capaz, do que a gente oferece, para poder gerar essa demanda, né? Então, fica aí esse desafio para a gente, para 2022. Eu tenho só que agradecer também a César, a Daiane, pela ter disponibilizado esse tempo, né, para estar aqui conosco. Acho que foi muito esclarecedor e dentro do aparecer aí, o professor que você comentou, eu acho que esses eventos aí, isso acaba nos ajudando, né, e a essa expressão, né, da incubadora de empresas do Capixabas e espero aí, realmente, vocês podem contar aí também comigo e eu acho que os colegas aqui também que estão envolvidos, né, com esses trabalhos de inovação, para que seja feita a divulgação e até para contribuir. E é bom ouvir vocês, né, a respeito disso, porque quem é o público interessado, né, realmente a ser recebido pela incubadora de empresas, no intuito também de pensar nos professores, né? Os professores como mentores, às vezes, alguns, né? Uns trabalham com extensão rural, outros são pesquisadores já também, que também têm ideias, né? Então, eu acho que são bem-vindos tanto os extensionistas quanto os pesquisadores, e atingir esse público, que é o professor, eu acho que ele é muito importante porque os alunos normalmente vários alunos, né, são vinculados a um único professor, principalmente esse que trabalha com pesquisa, né? E aí ele tem condição de começar a divulgar e também estimular esses alunos, né? Então, eu acho que assim as coisas acabam caminhando melhor, né, andando, e a gente conseguindo contribuir, né, com a melhoria aí do nosso cenário aí quanto um ecossistema de inovação.
Eu vou deixar aí uma palavra final aí, a Daiane e o César, se vocês têm mais alguma consideração a ser feita. Caso contrário, eu já me despeço por aqui. Daiane? Só agradecer mesmo a presença, né, essa oportunidade de estar aqui falando sobre incubador, explicando os nossos processos e convidar o pessoal para incubar, para participar das nossas capacitações, para conhecer a gente. Talvez você chega, conversa com a gente para ver o que a gente pode ajudar, se tem uma ideia, se quer desenvolver. Então, entre em contato com a gente que a gente está disponível para ajudar. E obrigada, né, pela participação. Agradecer também, parabenizar a equipe pela iniciativa, o professor Wagner, né? Isso aí é muito importante, esse tipo de espaço que a gente realmente está precisando, né? Reforçar o convite que a Daiane fez, né? Para todos nos procurarem, vamos desenvolver esse olhar crítico com as coisas que estão à volta dentro da academia, para poder transformar esse olhar acadêmico, esse olhar técnico, né? Em empreendimentos. Isso pode acontecer, vamos discutir isso, traz as ideias, traz o trabalho que está sendo feito para ver se isso pode se transformar em ideias. E muito obrigado pelo convite. Para finalizar aqui, a Larissa, que está nos ouvindo aqui, ela comentou a respeito das capacitações e talvez eu tenha perdido isso. Eu não sei se vocês têm algum Instagram, como que está o incubador nas redes sociais, né? Com Instagram ou com Facebook, se foi divulgado aí, porque acho que seria interessante, né, até como canal para atingir o pessoal que tem interesse em participar dessas capacitações aí. Nós temos um Instagram, @incubadora-sul-capixaba, e temos também um site, incubadora-sul-capixaba.ifes.edu.br. Então, lá também a gente coloca, quando a gente tem capacitação, né, a gente divulga por lá, divulga também pelo Instagram. Então, é só acessar lá, curtir, que aí a gente seguir, que aí vocês ficam por dentro do que está acontecendo das capacitações. No mais, obrigado. E lembrando aí que as listas de presença, tá, das palestras para os inscritos aí que têm interesse nos certificados, né, elas estão sendo colocados os links aí nos comentários do YouTube. E a Natane, que está nos auxiliando aqui também, já colocou o Instagram da Incubadora Sul Capixaba aí também, nas mensagens aí. Bem, então, no mais, agradecer aí mais uma vez a presença de vocês e vamos para a próxima palestra aí com o professor